Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli e este é o canal Menino que Lê. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquele livro que eu prometi um vlogzinho pra vocês durante a Booktubatona, mas que ele não veio, que é o Lua Nova, da Stephenie Meyer. Caso vocês tenham acompanhado os vídeos aí do canal, eu tenho feito uma série de vídeos aí sobre Crepúsculo. Tem um que fala sobre Sol da Meia-Noite, tem outro que fala sobre a releitura de Crepúsculo que eu fiz em menos de 24 horas. Eu vou colocar esses dois vídeos aí nos cards, caso vocês queiram assistir eles. E mais pra frente, agora no meio do mês, eu vou fazer a semana de Crepúsculo, pra gente já contar os dias aí pro lançamento de Sol da Meia-Noite, que vem no dia 4 de agosto. É importante lembrar vocês que essa aqui é uma releitura, eu já tinha lido esse livro. Muita gente fala que esse aqui é o pior livro da franquia, mas eu não concordo. E eu vou explicar nesse vídeo o porquê. Antes de começar o vídeo, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos aí que vão vir, principalmente se você é fã da saga Crepúsculo e quer curtir o material que eu tô preparando aí para as próximas semanas para o lançamento de O Sol da Meia-Noite. Lua Nova foi um livro meio controverso. A autora, ela teve um grande problema. Ela escreveu o Crepúsculo como se ele fosse um livro único, e depois que ela terminou, ela começou a escrever uma outra sequência que se chamava Forever Dawn. Ela percebeu que quando ela terminou o Crepúsculo, ela escrevia assim, epílogos de 100 páginas, sabe? E ela sabia que não era a hora ainda de terminar com essa história. Quando ela começou Forever Dawn, ela pensou em largar essa parte da Bella, né, do ensino médio, e pular direto para o que vinha depois, para o Felizes para Sempre da Bella. Só que aí, dentre esses dois momentos, ela conseguiu um contrato com uma editora que publicou Crepúsculo, só que publicou o livro como um romance YA, né, que é Young Adult, para essa galera mais jovem que se identifica muito com essa situação dessa faixa etária. A editora falou que queria continuar publicando os livros dela, né? Então o que ela fez? Ela gastou 5 meses reescrevendo toda essa sequência e ela disse que foi um problema para ela. Foi bastante difícil ela escrever essa história, principalmente por causa da carga emocional muito alta que a personagem principal tinha em relação ao término dela durante o livro, né? No decorrer do livro. É importante também que a gente saiba que a autora se baseou bastante em Romeu e Julieta para escrever esse livro aqui. A própria epígrafe do livro, né, que é: essas alegrias violentas têm fins violentos, falecendo no triunfo como fogo e pólvora, que num beijo se consome. Tanto que o próprio enredo do livro tem uma semelhança muito próxima, assim, né, com dois amantes que no final passam por uma grande tragédia. Aqui no livro, você que já leu sabe que a tragédia não é consumada, né? Ela tem uma continuidade até chegar no Felizes para Sempre no quarto livro, porque senão não ia ter terceiro e quarto livro, né? Ao longo do livro, ela vai colocar várias outras referências a essa história, como a Bella estudando esse livro, como o próprio romance dele sendo algo impossível, né? Porque em vez de uma Capuleta e um Monteco, agora a gente tem um vampiro e uma humana. Então tudo isso vai trazer essa intertextualidade de Lua Nova com essa obra clássica da literatura e clássica dos romances. O enredo todo mundo conhece. A Bella vai numa festa de aniversário logo no primeiro capítulo, que é preparado pra ela, e lá ela corta o dedo no papel, e aí o Jasper, né, que é o namorado da Alice, ele vai pular em cima dela querendo morder e tomar o sangue dela a qualquer custo. E aí ela vai se machucar bastante e o Edward decide que ele precisa deixar ela em paz. Precisa deixar ela ser feliz longe dele. Então a família inteira vai embora de Forks e a gente tem aquelas 4 páginas maravilhosas, outubro, novembro, dezembro, janeiro, que também estiveram presentes na adaptação cinematográfica. Eu acho tão engraçado quando alguém fala dessas 4 páginas, parece que as pessoas só lembram disso nesse livro. A narrativa desse livro, como de Crepúsculo, ela é em primeira pessoa, só que nesse livro aqui ela faz muito mais sentido, porque a Bella ela passa por um grande trauma emocional e não teria como narrar a profundidade desse trauma emocional se não fosse ela contando a própria história. Dentro da história a gente tem vários arcos narrativos que estão acontecendo ali, como por exemplo a volta da Vitória, né, que ela tá tentando ali voltar pra Forks pra vingar a morte do James, que era o vilão do primeiro livro. Só que o grande arco narrativo desse livro é a Bella e o Jacob, e é engraçado como é um espelhamento mesmo do primeiro livro pra esse, porque eles começam ali com uma amizade normal, eles se aproximam, um dando apoio pro outro, e de repente ele descobre que ele é sobrenatural e ela descobre que ele é sobrenatural. E lembra muito a descoberta da Bella no primeiro livro a respeito do vampirismo do Edward. Personagens interessantes nesse livro. A Bella tá um pouquinho melhor do que no primeiro livro, embora ela fique sofrendo e chorando e falando do buraco interior dela, né? Do buraco no peito dela que tá se expandindo a todo momento. O Jacob é o grande presente desse livro, pelo amor de Deus. Ainda bem que você teve a ideia
ideia, Stephanie Meyer, de colocar o Jacob nesse livro, porque senão ele seria muito deprimente. E aí esse personagem, o Jacob, ele é como se ele fosse um raio de sol, assim. Ele traz um pouco de felicidade pra trama, faz a Bella ficar menos ranzinza, e eu gosto dele aqui nesse livro, embora eu não seja Team Jacob, no fim das contas. O Edward faz 3 aparições, uma no começo, até largar ela, depois ele fica alucinando ela lá o livro inteiro, ela fica lembrando da voz dele, não sei o que, não sei o que, e aí chega no finalzinho, ele é o grande centro das atenções de novo, o que é um grande problema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós temos a Alice, né, que vai ter uma relação muito maior de proximidade, tanto com a Bella quanto com o pai dela, e a relação da Bella com o pai é muito interessante também nesse livro. O pai do Edward, o Carlisle, também vai ser um personagem muito importante, porque é ele que dá o elo da história, do que tá acontecendo nos tempos atuais, com os Volturi, que é um encerramento mesmo do livro. E aliás, esses personagens que são tipo a realeza vampírica, são bastante interessantes, embora eles apareçam muito rapidamente na história. Todo o pessoal da reserva de La Push, né, que é o lugar onde os Quileutes vivem, que são o pessoal lá da turma do Jacob, do Sam, todo esse pessoal, eles são muito jogados, assim. Os personagens aparecem, dizem o nome e você não se afeiçoa a nenhum deles. E ela até tenta forçar uma amizade ali com o Sam e com a Emily, que são personagens que tentam construir uma família de lobos, digamos assim, dentro da história. Mas não funciona, na minha opinião, ou pelo menos não funcionou pra mim. Tem uma coisa muito estranha na escrita da Stephanie Meyer, que é uma coisa que meio que me incomoda, assim. Às vezes ela vai jogando nomes de personagens como se eles fossem extremamente próximos, como Harry Clearwater. É difícil de falar esse nome, mas consegui. E aí lá no final, tem uma situação que esse personagem ele vai sofrer um grande revés aí dentro da história. E eu senti que se a gente conhecesse um pouco mais sobre ele, a gente até se importaria. Mas sabe quando você tá cagando pro personagem, assim, não se importa com ele, assim, com o que acontece com ele? É o que aconteceu com esse personagem pra mim. Não fez o mínimo sentido acontecer o que aconteceu com ele, porque ele não tinha nenhum tipo de relacionamento que fizesse com que a gente sentisse algo por ele. E agora vamos falar um pouquinho sobre os problemas deste livro. Romantização da depressão. A Bella passa o livro inteiro sofrendo, chorando e achando que isso tá certo. A gente teve uma geração de pessoas que achou que a depressão fosse uma coisa certa. E agora que a gente tá passando por isso, né, que a gente tá conversando um pouquinho mais sobre essa situação da depressão, que é uma doença, que é uma coisa séria e que precisa ser discutida para que ela não chegue às vias de fato e faça alguma coisa que prejudique, né, a própria integridade. Agora que a gente está discutindo, né, sobre as implicações da depressão na nossa sociedade, principalmente agora com o tempo de quarentena, né, que os casos estão explodindo. Outra coisa que é bastante romantizada é o relacionamento tóxico entre a Bella e o Edward. Eu sei que eles são protagonistas da história, eu sei que tudo foi feito pra eles ficarem juntos, mas é sofrido de ver como aquela menina para de viver por causa daquele menino e age como se fosse algo normal. Ela tem uma autoestima lá embaixo durante o livro inteiro. Ela acha o tempo todo que ele quer largar ela porque ela é comum e ele é um deus, sabe? Então tudo isso é problemático numa história que é voltada pra uma faixa etária que se importa tanto com essas coisas, sabe? E pra piorar, quando a Bella tá sendo feliz, né, que é o momento em que ela engata ali um certo tipo de relacionamento com o Jacob, acontece toda aquela reviravolta no final e ela larga toda a possibilidade de felicidade pra ir atrás daquele menino que largou ela no começo do livro. Eu acho tenso em vários níveis falar de uma história tão cheia de público como essa e dar um aspecto de normalidade pra isso. Até porque, se você for olhar o simbolismo de uma menina que prefere morrer pra poder ficar com o amor da vida dela, porque ela quer ser imortal e jovem como ele, isso adquire um caráter simbólico muito grande. E olhando isso, assim, pra mim, eu realmente acho problemático ao extremo. No mais, né, depois de passar por todas essas considerações, eu achei uma leitura gostosa, uma leitura prazerosa, e parece estranho eu falar isso. Pra mim também é estranho. Eu fico numa dualidade quando eu leio Crepúsculo, porque eu critico muitas coisas, eu tenho um posicionamento muito ferrenho em relação a muitas coisas, mas ao mesmo tempo, é uma leitura extremamente prazerosa. E o título, né, Lua Nova, ele também é bastante simbólico em relação a tudo que a personagem passa, né? Lua Nova seria aquele momento em que a lua tá mais escura. Então a autora dizia que escolheu esse título porque esse é o momento mais sombrio da vida da Bella. Fala assim, e meu namorado acha que esse nome tem a ver que é porque esse livro traz o lobo. Então o lobo se transforma em lobisomem, homem se transforma em lobisomem. Em que época? Na lua cheia, mas isso aqui é uma lua nova, porque é uma lua nova. Eu não vou nem falar nada, ele falou tudo. Então é isso, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo pra vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.